Pessoal, neste vídeo nós vamos trazer para vocês uma aula completa sobre a definição do nosso range de abertura utilizando a nova versão do corredor italiano, que é um indicador que vai marcar para vocês suportes e resistências principais do dia diretamente no gráfico de Renko. A gente vai rever alguns conceitos desta marcação e o racional por cima das operações que a gente faz utilizando esse range. O vídeo é longo, mas é importante que você assista com bastante atenção, porque esses conceitos podem literalmente salvar a tua vida no day trade. Então preste atenção nos conceitos básicos, na operação que a gente faz. No final do vídeo eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Vamos lá. Salve amigos, Fabrício Chafransky falando mais uma vez. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, hoje a gente vai gravar uma aula para vocês importante sobre a nossa nova versão do indicador corredor italiano. Aqueles que me seguem já há algum tempo sabem que esse indicador é o responsável por marcar o nosso range de abertura do dia, que é definido pelo suporte principal e pela resistência principal. Mas a gente vai conversar mais aí no decorrer da aula, tá? Vai ser uma aula aí, talvez fique um pouco extensa, vai ser um conteúdo denso, mas é importante que você acompanhe para que você possa compreender como você deve utilizar o indicador, tá legal? Nós estamos então com o gráfico de Renko. Aqui, olha, no lado esquerdo eu estou com o dólar num 5R, tá? Para quem não tem familiaridade com Renko, pessoal, atualmente aí eu sugiro que use o 5R para o dólar e o 10R para o índice, ok? Então eu estou com o gráfico de Renko do dólar, o 5R aqui do lado esquerdo, e o gráfico de Renko do índice, o 10R aqui do lado direito. Repara, uma coisa que eu sempre tenho insistido com vocês: se você vai usar o meu indicador, o corredor italiano, é importante que você tenha layouts diferentes. Olha, repare que eu estou usando aqui, ó, um layout para o dólar e outro para o índice, tá vendo? Olha, então eu tenho aqui, olha, um layout que eu abri aqui para o dólar, ó, de instrução, e outro do lado aqui para o índice. Por quê, pessoal? Porque existem dois indicadores corredor italiano. Existe o corredor italiano do dólar e existe o corredor italiano do índice. Por isso é necessário que você tenha layouts separados, olha, um para o dólar e outro para o índice, ok? No layout aqui do dólar, ou seja, desse lado aqui, olha, a gente vai colocar o corredor italiano do dólar, e no layout do índice, ou seja, nesse aqui do lado direito, nós vamos colocar o corredor italiano do índice, tá ok? Então vamos lá, eu já baixei o indicador, já fui lá na loja de estratégias lá da Nelogica, já fiz o download do indicador, o corredor italiano do Renko, do dólar e do índice. Vamos agora inserir o indicador no nosso gráfico, tá? Veja que não tem indicador nenhum, tá vendo? Olha, tá sem nenhum indicador no gráfico. Tá? A gente vai inserir agora o corredor italiano. Então, a gente clica no gráfico aqui, olha, tá? Aí vem indicadores, mais indicadores, corredor, e vamos procurar este cara aqui, olha, corredor italiano Renko dólar, tá? Então, repetindo, é esse aqui, ó, corredor italiano Renko WDO. E vamos inserir aqui, olha, no gráfico. E damos um OK. Prontinho, pessoal. Já apareceu aqui, olha, o corredor italiano dos dias anteriores, olha, tá vendo? A gente já vê ele marcado aí nos dias anteriores. Então já estamos com o indicador aqui no nosso gráfico, aguardando a abertura de hoje, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa no gráfico aqui do lado direito, olha, que é o gráfico do índice, legal? Só que aqui a gente vai colocar outro indicador. Então a gente clica no gráfico, vem indicadores, mais indicadores, escreve lá, corredor, ele já vai aparecer aqui, olha, corredor italiano Renko Win, mini índice, tá? Então no dólar a gente colocou
o corredor italiano Renko WDO. No índice a gente vai colocar corredor italiano Renko Win, que é do mini índice. Inserir no gráfico aqui e damos um OK. Assim como lá no dólar, olha, repare que ele já apareceu aí o indicador dos dias anteriores. Legal, pessoal. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente estamos aí, olha, a 5 minutos da abertura do mercado, tá? Então já apareceu aqui, olha, que o ativo está em leilão, né? Os ativos estão em leilão. A gente vai aguardar a abertura do mercado para a gente conversar daí mais a respeito da aplicação prática aí do corredor italiano. Voltamos daqui a pouquinho, pessoal. Ok, pessoal, então, mercado já abrindo e repara aí duas coisas importantes. Primeira delas, eu já estou no gráfico de Renko. Então, para quem usava a versão antiga do corredor italiano, lá no gráfico de candles de 1 minuto, pode até continuar usando aquele indicador da mesma forma como nós fazíamos sem problema nenhum. Mas esta nova versão é para o gráfico de Renko. Então a gente já inicia o dia já neste tipo gráfico, no caso aqui no Renko, tá? Outra observação interessante, não coloquei número mágico nenhum, tá? O número mágico vai ser atualizado de uma forma diferente nesse indicador. A gente está usando uma análise de volatilidade mais longa, nós estamos analisando o último ano de volatilidade e o número mágico será atualizado automaticamente aí por volta de uma vez ao mês aí aproximadamente, tá? E ele vai ser modificado automaticamente aí no seu indicador, tá joia? Então, por enquanto, não há necessidade de vocês mexerem com o número mágico. Legal? O mercado abriu, pessoal, e reparem que no dia de hoje, olha, a gente não vê ainda indicação aqui do corredor italiano, né? Nós não estamos vendo linhas, olha. Tá vendo? Nós estamos vendo linhas aqui, turma, para trás, olha, que são linhas referentes ao dia anterior. Hoje é segunda-feira. A gente está gravando, né, esse vídeo, essa aula no dia 4 de setembro de 2023, então é uma segunda-feira. Essas linhas que você está enxergando no gráfico aqui, olha, são as linhas de suportes e resistências de sexta-feira, tá? As de hoje, observe aqui, olha, elas ainda não apareceram. Essas linhas elas vão aparecer a partir do momento que o corredor italiano marcar as regiões do range de abertura. No dólar, ela vai aparecer antes e no índice um pouquinho mais tarde. Então, no dólar, aí entre 9,3 até 9,5 aproximadamente, você vai ter a marcação das linhas, tá? No índice aproximadamente aí entre 9,15 até no máximo aí 9,20, tá? Você vai ter a marcação do range de abertura, tá joia? Então o dólar é um pouco mais rápido, o índice demora um pouquinho mais. E por que essa diferença? Você pode me perguntar. Nunca esqueça que o índice, o que nós operamos, o índice futuro, ele é um derivativo do IBOV, pessoal. Onde o IBOV vai, o índice futuro vai atrás. E o IBOV ele só começa a se movimentar a partir das 10 horas da manhã, quando é aberto o mercado à vista e as ações começam a serem negociadas. Aí o IBOV começa a se movimentar e o índice futuro, que é o que a gente opera, tende a ter mais deslocamento. Correto? Então é comum, a maior parte dos dias, o índice futuro ficar mais travado no início do dia. Então a gente dá um pouco mais de tempo para o mercado trabalhar, para a gente posicionar o range de abertura numa região de preço mais adequada, porque às vezes o índice ele dá uma esticada logo que abre o mercado para cima ou para baixo. Então a gente dá um tempo para que o indicador reposicione o range de abertura num ponto mais correto. No dólar não, pessoal, no dólar é mais rápido. Então o dólar ele não é atrelado ao mercado como algumas pessoas pensam, tá? O dólar ele é um mercado que tem vida própria. Então, dia de alta no dólar, alta forte,
o mercado abre e ele dispara para cima, não quer nem saber se o Ibov abriu, se não abriu, se está caindo a Petrobras, se o Itaú está de lado, dane-se. O dólar é autossuficiente. Assim como em dia de queda forte no dólar, ele abre e despenca para baixo, também não quer saber o que está acontecendo no mundo. Ele abre e cai, tá? Então por isso que no dólar a marcação do range de abertura acontece mais rápida do que no índice. Inclusive, aqui olha, a gente já percebe que já acenderam algumas bandeirinhas aqui na escala de preço, olha, onde ele vai ser marcada aí a resistência principal, o suporte principal, a linha de dentro aqui, olha pessoal, que é a azulzinha, é o limite de volatilidade. Na sequência da aula a gente vai conversar mais a respeito disso, mas aí a gente está vendo que no dólar o indicador, o corredor italiano já está aí definindo nesse momento as linhas do nosso range de abertura. Correto, pessoal? A gente vai dar mais uma breve pausa no vídeo agora, tá bom? Então observem lá agora, olha, conforme o renko começar a se movimentar para a direita, agora você já vai começar a observar a formação das linhas, olha, exatamente lá onde formou as bandeirinhas, olha, a resistência principal do dia, o limite de volatilidade superior, o limite de volatilidade inferior e o suporte principal do dia, tá? Então, no dólar é mais rápido, correto, pessoal? O que a gente tem aqui agora, então? A linha de cima, lá, será a nossa resistência principal do dia, tá? É a linha rosa que você está vendo ali, olha. Lá embaixo, a linha mais de baixo, que é a linha rosa também, é o suporte principal do dia. Correto? A linha azulzinha, que é de dentro aqui, olha, é o limite de volatilidade. Então, limite de volatilidade superior é essa linha aqui, olha. E a linha azul de baixo é o limite de volatilidade inferior. Correto? Então já estamos com as regiões devidamente marcadas. Presta atenção aqui agora, olha. Entre essas linhas azuis, ou seja, entre as duas linhas que delimitam para nós o limite de volatilidade, é a região que nós chamamos de Trap Zone. É a região que nós marcamos como a nossa zona de armadilha, correto? Então, na parte central do range de abertura, entre as linhas de limite de volatilidade. É muito importante, meus amigos, que vocês entendam esse conceito aqui, olha. Se vocês entenderem este conceito que eu passo para vocês, de marcação de range de abertura e definição de trap zone, vocês têm grande chance de sobreviver no day trade. Se vocês não compreenderem isso aqui, a chance de fracasso de vocês é muito grande, tá? Então vamos começar a trabalhar agora com esse range de abertura. Por que a gente marca essa trap zone? Repare que o mercado ele vai estar o tempo todo se movimentando. Ou se movimentando para cima, ou se movimentando para baixo, mas ele está o tempo todo revertendo a sua posição. Ora ele vai para cima, ora ele vai para baixo, ora ele vai para cima, ora ele vai para baixo. E aí eu te pergunto, o que é que faz o mercado ir para cima e o que é que faz o mercado ir para baixo? Durante anos eu acreditei numa história besta que a gente escuta por aí, que diz assim, não, o mercado ele vai para cima quando os compradores estão mais fortes. Então eles saem tomando contratos a mercado e empurram o mercado para cima. E da mesma forma, eu ouvia
o pessoal falando, não, quando o mercado vai para baixo é porque os big players estão batendo forte na venda e fazem com que o mercado se desloque para baixo. Eu acreditei nisso durante anos, pessoal. Até que um dia eu percebi que eu estava sendo feito de bobo. Porque quando eu via que o mercado estava indo para cima, ou seja, eu acreditava que os compradores estavam mais fortes, e eu resolvia comprar, simplesmente de uma hora para outra, sem explicação nenhuma, o mercado parava de subir, todos esses big players fortes que estavam tomando os contratos a mercado para fazer o preço subir, esses caras simplesmente eles desaparecem. E o mercado vai para baixo. Da mesma forma, quando eu percebia que a UBS estava batendo forte na venda, o mercado estava caindo, eu já lembrava daquela frase na minha cabeça, mercado caindo é venda, a tendência é minha amiga, e daí eu fazia uma venda. E o que o mercado fazia? Ele desaparecia com todos esses vendedores mais fortes e o mercado ia para cima e me estopava. Depois de muitos anos dentro desse jogo, eu percebi que o pato da história era eu. E hoje eu consigo entender exatamente o que acontece. A realidade, meus amigos, é que não existe essa história de compradores e vendedores mais fortes deslocando o mercado. Pelo menos isso não existe a maior parte do tempo. Por isso o mercado ele fica se movimentando e revertendo as suas posições. Para você compreender melhor, isso se dá porque existem basicamente 3 grandes grupos operando no day trade, na nossa bolsa aqui. Estamos falando da nossa bolsa, pessoal, índice e dólar. Existem 3 grupos principais que estão operando nesse mercado aqui. 2 deles operam o tempo todo, tá? Quais são esses 2 grupos? O primeiro somos nós, os CPFs, as pessoas físicas. Tá? Como diz o meu amigo Saulo, é o grupo dos burros. Somos nós mesmos. Tá? Esse grupo está o tempo todo operando. Não interessa se o mercado tem tendência, se não tem tendência, se tem volume, se não tem volume, se tem liquidez, se não tem liquidez, se tem alguma notícia importante. Não interessa. Colocaram na cabeça das pessoas que elas são traders e que elas têm que operar todos os dias, o tempo todo, para tirar dinheiro do mercado. Então esse pessoal está o tempo todo apertando o botão, tentando fazer alguma coisa. Mas, em contrapartida, existe um segundo grupo que também está operando o tempo todo. Esse segundo grupo, pessoal, acredite você ou não, aceite você ou não, ele está sempre ativo. E são os robôs. Mas preste atenção, quando eu falo robôs, eu não estou falando do meu robô que está operando lá na Trader Host, lá com 5 contratinhos, com uma merreca de dinheiro. Não, eu estou falando, pessoal, dos grandes robôs institucionais, que são robôs que trabalham com volume financeiro alto e que são capazes de movimentar o mercado para cima ou para baixo. E um detalhe importante, esses robôs, eles agem ou eles funcionam, eles operam de maneira oposta ao que os CPFs estão fazendo. Então esses robôs, eles ficam lá no Times and Trades, vem aqui, olha, ferramentas, Times and Trades, nós abrimos as abas lá embaixo e vamos na última aba aqui, olha, que diz evolução no tempo. Vamos mudar para a tabela. E aqui, olha, nós vemos, pessoal, o posicionamento de todas as corretoras. Aqui você pode pegar, por exemplo, olha, a corretora Modal, que é uma corretora de pessoa física, como outras, como a Clear, como a Rico, a Touro, essas corretoras aí de pessoa física que tem aqui no Brasil. E esses robôs eles ficam observando a tomada de posição dos CPFs. Então, quando entram muitos CPFs
vendendo. O que é que o robô sabe? O robô sabe que CPF é pobre, operando com baixo volume financeiro e com stop curto. Ou seja, é tudo o que eles querem para reverter o mercado, estopar todo mundo. Ou seja, nós, os CPFs, nós viramos comida para esses robôs. Nós viramos liquidez para que esses caras fiquem girando contrato em cima da gente o tempo todo. E é por isso que vocês veem o mercado abrindo com um gap de baixa, tá? Rompendo o fundo. O que acontece? Os CPFs vendem. Abriu com um gap de baixa, rompeu o fundo. O que vai acontecer? Mercado vai cair, tendência de baixa. Mercado caindo é venda. A tendência, meu amigo, os CPFs vendem. O que os robôs fazem? Jogam para cima e rompem o preço de abertura. Ah, foi uma armadilha de baixa. Mercado abriu com gap de baixa, perdeu o fundo, mas falhou, voltou e rompeu o preço de abertura. É alta, é compra. Mercado subindo é compra. A tendência, minha amiga. Deu o pessoal compra. O que os robôs fazem? Joga o mercado para baixo e rompe fundo de novo. Estopa todo mundo. O que os CPFs vão fazer agora? Vão vender. E fica nesse joguinho. Nesse momento da explicação dessa aula, eu costumo falar: não é possível você, que opera já há algum tempo, não ter percebido isso, que o mercado sempre vai para o outro lado. Você não percebeu isso ainda? Que você vende e o mercado sobe? Quando você compra o mercado desce? Não é possível que você não tenha percebido isso ainda. Tá aqui a explicação, pessoal. Quando você comprou ou vendeu baseado em algum sinal que o mercado deu. Como eu falei aqui, ele abriu com gap de baixa, marcou um pivôzinho, perdeu o fundo. Isso é um sinal que não foi só você que viu, você e a Gaviões da Fiel inteira. Então muitas pessoas físicas acabam vendendo nesse tipo de sinal. O que acontece com o robozinho que está de olho lá? Dá água na boca do robô para o robô reverter o mercado, jogar ele aí 8 pontos, 10, 12, 15 pontos para cima. E nós, como eu falei, viramos alimento para esses robôs. Nós vamos dar liquidez para esse pessoal ficar girando contrato em cima da gente. Correto, pessoal? Estão pegando o meu raciocínio até aqui? E olha aqui, ó, pessoal, eu costumo dizer que agora eu tenho uma ferramenta interessante para mostrar isso. Eu vou abrir aqui, olha, a nossa ferramenta de rastreador de algoritmos. Então, essa ferramenta aqui, olha, que você tem, ela encontra ela no Profit Ultra, ela vai mostrar onde os algoritmos estão atuando. Como é que essa ferramenta percebe isso? Os robôs, eles não operam como nós, que vão lá, clicam, entram com um contrato, com 2, com 5 ou com 10. Não, os robôs, eles trabalham com um grande volume de contratos. E este grande volume de contratos, ele entra de forma sequencial. Ah, como assim, Fabrício? Então o robô é programado, por exemplo, para comprar 50 mini contratos de dólar a cada 1 segundo. Ou para vender 70 mini contratos de dólar a cada 1 tique. Então são volumes grandes de contratos negociados e de uma forma sequencial. A ferramenta aqui de rastreador de algoritmos, ela consegue identificar onde esses robôs estão atuando e marca até o preço médio do número de contratos que eles negociaram. E vocês vão perceber que esses robôs, eles sempre estarão atuando de uma forma muito livre aqui dentro da região que a gente define como a Trap Zone. E o mercado sempre estará subindo ou descendo, subindo ou descendo. E eu não me deixo seduzir pelos movimentos que eu vejo aqui dentro, olha. Para mim, é sempre uma armadilha. E sempre o mercado vai estar subindo ou descendo, subindo ou descendo. Correto? Agora eu quero que você preste atenção. O mercado, ele sempre vai estar se movimentando, olha, para cima ou para baixo, para cima ou para baixo. Correto? Quando a gente vê esse tipo de movimento, a gente sempre tem que lembrar dessa imagem, da imagem do mar, trabalhando para cima e para baixo, lá na faixa de areia da praia. O mar não faz isso o tempo todo, ó. Ou ele está subindo,
ou ele está descendo, ou ele está subindo, ou ele está descendo, ou ele está subindo, ou ele está descendo. Ele sempre está trabalhando nessa região. Mas perceba que o mar ele costuma trabalhar geralmente entre essas duas linhas azuis que eu estou marcando aqui, olha. É ou não é? Geralmente ele vai estar trabalhando aqui, olha, subindo ou descendo, subindo ou descendo, entre essas duas linhas azuis. Por que que eu marquei essas duas linhas azuis nessa região aqui, olha? Tá? Ora bolas, por causa das marcas que eu estou vendo na areia aqui, olha. Até onde o mar costuma subir ou descer. Correto? Essas marcas na areia, elas me dão a volatilidade média do mar, onde o mar costuma trabalhar subindo ou descendo. O corredor italiano, ele fez o quê? Ele pegou o quanto o mercado balançou para cima e para baixo durante o último ano, em média. Então é como se você ficasse aqui em cima da faixa da areia da praia durante um ano, medindo todas as marcas que o mar deixou aqui, olha. E depois de um ano, você me desse uma média de largura da região aqui, olha, onde o mar costuma trabalhar. É exatamente essa região que foi marcado aqui, olha, no limite de volatilidade. Então, essa linha aqui, olha, de cima e a de baixo, se você for fazer uma comparação com o mar, seria isso aqui, ó. Seria essa aqui a linha de cima e essa aqui a linha de baixo. E o mar vai ficar sempre trabalhando aqui dentro, olha, de uma forma mais livre, correto? Agora eu pergunto para vocês, o que acontece com o mar quando ele chega nessa região aqui, olha? Então ele chegou aqui em cima, olha. Ele não tende a voltar para cá? Sim. Quando ele chega aqui embaixo, olha, ele não tende a voltar para cá? Sim. Ele passa muitas vezes, né? Ele vem aqui, olha, mas ele tende a voltar. Ele desce, olha, ele vem aqui, olha, mas ele tende a voltar. Correto? É a força da volatilidade média que ele trabalha. Vamos voltar lá para o gráfico. Você observa que quando o ativo está trabalhando, no caso aqui o dólar, e ele chega nessa região aqui de baixo, ele tende a voltar. Da mesma forma, quando ele está subindo, olha, e chega na linha azul aqui, olha, ele tende a voltar para baixo. Correto, pessoal? Por isso que nesta região aqui, olha, aqui, e nessa região aqui, a gente costuma buscar por trades de reversão, porque a gente tem uma boa probabilidade que o mercado retorne quando ele atinge essas áreas, correto? Então, esta região aqui, olha, é uma região favorável para a gente buscar pelos nossos trades de reversão. Na aula de hoje, pessoal, a gente não vai falar sobre operacionais. Isso vai ficar para uma aula seguinte, tá? Hoje a gente vai falar sobre marcação do range de abertura e definição de locais de operações, correto? Então, essa região entre a linha azul e a linha rosa, olha, são regiões onde a gente vai buscar por trades de reversão. Correto? Agora quero que você preste atenção numa coisa. Tá? A gente delimitou aqui, olha, a volatilidade média do mar. Mas aí eu te pergunto, o mar ele fica o tempo todo nessa região que a gente demarcou aí? Não. Vai ter um momento que o mar vai subir, vai subir, vai subir, não vai parar de subir, vai chegar aqui no calçadão, olha, vai passar por cima do calçadão, vai arrancar a porta da barraquinha do vendedor de caldo de cana,
vai atravessar a Avenida Atlântica e vai bater a onda lá na porta do Hotel Bali, lá em Balneário Camboriú, lá, olha, do outro lado da Avenida Atlântica. Tá? Isso acontece ou não acontece? Dá uma olhadinha aqui, olha. Essa foto foi tirada no mesmo lugar, pessoal. Olha o mar passando por cima do calçadão, olha. Olha lá o vendedor de caldo de cana lá, tá desesperado porque tá molhando a geladeira dele. Olha o mar atravessando a Avenida Atlântica. E a hora que vier a onda, meu amigo, a onda vai bater lá na porta do Hotel Bali do outro lado da avenida. E aí eu pergunto para vocês, em que momento que aconteceu isso que você está vendo aqui no mar? Foi quando entrou algo muito forte na jogada. Foi quando entrou um ciclone, um furacão, um maremoto, uma tempestade, algo muito forte, capaz de tirar o mar da sua volatilidade média e fazer ele atingir regiões, alturas onde ele não consegue ir normalmente. Foi nesse momento que isso aqui aconteceu. Agora, é importante que a gente traga esse conceito para o mercado. Então, pessoal, quando a gente traz esse mesmo conceito para cá, é importante que você entenda que aqui nós também temos a nossa tempestade. Nós também temos o nosso furacão, o nosso ciclone. Lembra que eu falei para vocês que existem 3 grandes grupos principais atuando aqui no Day Trade? Lembram o primeiro? CPFs. Segundo, robôs operando contra os CPFs. E o terceiro, Fabrício? O terceiro é a tempestade. O terceiro são os grandes institucionais. Só que presta atenção aqui, olha. Esses caras, eles não estão atuando o tempo todo, pessoal. Esses caras, eles atuam apenas em uma circunstância. Quando, por um motivo ou outro que não nos interessa qual é, eles definem que o mercado não está no seu preço justo. Quando eles, por uma razão ou outra, acham que o mercado não está no preço justo, por exemplo, eles olham para o dólar hoje e dizem: o quê? Dólar no 4,94? Negativo. O dólar hoje, o preço do dólar hoje é 4,70. Então eles definem que o dólar está muito caro. Aí eles entram vendendo, só que aí eles entram vendendo de caçambada. Mesma coisa se eles definirem que o mercado está muito barato. Não, o dólar 4,94 está muito barato. O preço justo do dólar é 5,10. Então quando eles definem que está muito barato, eles entram comprando, meus amigos. Mas comprando de caminhãozada. E quando esses caras atuam, e atuam com urgência, porque eles querem comprar a maior quantidade de contratos possível, porque eles acham que está muito barato, acontece o primeiro sinal de força no mercado, que é o seu deslocamento. Vamos repetir isso que é importante. O primeiro sinal de força no mercado é o seu deslocamento. Deslocamento é quando o mercado sai de onde ele estava sendo negociado e vem para onde ele não estava sendo negociado. Este é o primeiro sinal de um movimento de tendência forte que você vai encontrar no day trade. Então, meus amigos, assim, olha, a gente vai definir o nosso range de abertura da seguinte forma. Enquanto o mercado estiver zigue-zagueando aqui no meio, a gente não vai fazer nada. Quando o mercado chegar meio frouxão nessa região, nós vamos buscar por vendas. Da mesma forma, quando o mercado chegar meio frouxo aqui nessa região, nós vamos buscar por compras. E quando entrar a tempestade, a força, o barulho, o deslocamento, o volume, a velocidade no gráfico, enfim, quando entrar a tempestade na jogada, nesse momento nós vamos buscar por compras aqui em cima, olha, meus amigos. Aí é o momento que eu vou querer operar a favor do movimento, porque algo muito forte
entrou na jogada para tirar o mar da faixa de areia da praia. Então, nesse momento, você tem que buscar por compras lá em cima. Da mesma forma, você vai buscar por vendas aqui, olha, na parte de baixo. A gente vai buscar por vendas. Tome muito cuidado nesse momento para você não cair numa grande armadilha, que é olhar para a marcação do meu range de abertura e falar assim: nossa, mas daí eu vou vender no fundo, mas daí eu vou comprar no topo. Gente, mercado em tendência de baixa não tem fundo. Da mesma forma, mercado em tendência de alta não tem topo. As pessoas costumam fazer isso porque são ignorantes e não sabem identificar um movimento de tendência, que é o que eu ensino para vocês. Então, você precisa aprender a identificar o movimento que você está enxergando. E a partir do momento que você define que é um movimento de tendência, não tem fundo e não tem topo, meu amigo. O troço cai para baixo e é igual o rabo de cavalo, é só para baixo, ou dispara para cima feito um foguete. E é importante que você tenha conhecimento disso. E aqui, olha pessoal, nós já estamos com o nosso range de abertura do dólar devidamente marcado para hoje. E a gente vai fazer a mesma coisa agora no mini índice. O mini índice, olha lá, o corredor italiano já começou a marcar as nossas regiões. Então o que é que a gente vai definir lá no mini índice agora? Mesma coisa que a gente fez no dólar. Nós temos a nossa resistência principal do dia, que é a linha rosa. Nós temos o nosso suporte principal do dia, que é a linha rosa de baixo aqui, olha. As duas linhas azuis de dentro são os limites de volatilidade. Limite de volatilidade superior é a linha azul de cima e a linha azul de baixo, que é o limite de volatilidade inferior. Aqui, olha, já estamos com as duas regiões marcadas. Assim como lá no dólar, a parte central do nosso range de abertura, ou seja, a região delimitada pelas duas linhas azuis, são os nossos, região de trap zone. É a nossa zona de armadilha. É a região onde você vai ser feito de bobo. É a região onde estes caras aqui, olha lá, ó, vão te ferrar. Olha aí onde é que a Robozara tá atuando, tá certo? Não quero lutar contra esses caras. É uma guerra perdida. Então eu vou evitar de operar dentro da trap zone. Simples assim, pessoal. Tem que ser disciplinado, tá? A região entre o limite de volatilidade superior e a resistência principal é a região onde a gente vai buscar por trade de reversão. Mesma coisa na parte de baixo. A região entre o limite de volatilidade e o suporte principal é a região onde a gente vai buscar por trade de reversão. Correto? Se entrar tempestade, rasgar tudo para cima, a gente vai buscar por compras. Da mesma forma, se o mercado despencar para baixo e perder o suporte principal, nós
vamos buscar por vendas. Correto, turma? E aqui, olha, nós estamos com o nosso range de abertura definido tanto para o dólar quanto para o índice. Então, olha aqui, olha. Agora a gente vai dividir o nosso gráfico em patamares. A primeira parte que você tem que prestar atenção é a parte amarela aqui, olha. Dentro das duas linhas azuis, tá vendo? Que é a nossa Trap Zone, olha. Qual é o setup que a gente vai usar aqui dentro? Qual é o operacional que a gente vai usar aqui dentro? Setup do café. Ah, Fabrício, como é que é o setup do café? O setup do café é assim, ó, pessoal. A gente deixa o mercado ficar trabalhando para cima e para baixo e a gente fica tomando café. Eu vou tomar um café aqui na minha caneca da Trid, tá? Deixa o mercado balançar, espernear, fazer o que quiser e a gente vai ficar olhando, tomando café e deixa o pessoal que se ferre aí, tá? Nós não temos nada de ver com isso, correto? Aí nós temos uma segunda região, que é a região de faixa azul, que é aqui, olha, a região entre a linha azul e a linha rosa. Essa região é a região favorável para a gente buscar por trades de reversão, tá? Nos limites do range de abertura. Legal, Fabrício, qual é o setup que eu posso usar aí? Pode usar aquele setup meu que eu defendo tanto, que eu falo para vocês que é o melhor, que eu já vi até hoje para você fazer day trade, que é o dentista reversão, aquele setup com o canal de Keltner modificado, é excelente para vocês operarem nessa região. Inclusive eu desafio todos os traders com relação a esse operacional. Eu sempre falo, aprenda a usar esse operacional e faça uma operação por dia apenas, dentro da região de faixa azul. Se você fizer isso todos os dias, uma operação só, com esse operacional dentro da faixa azul, e você não ficar todos os meses do ano positivo no day trade, eu como o meu computador. É impossível. Porque nessa região, esse operacional acerta mais de 50% das vezes. E ele ganha um pouquinho mais do que ele perde. Então, como ele acerta mais de 50% das vezes e ele ganha um pouquinho mais do que ele perde, você fecha todos os meses positivo com ele. E pouquíssimos traders conseguem fazer isso. Por quê? Porque o dia que o cara leva o stop, ele não para de operar. Ele continua operando, ele se borra todo. Tá? Então, não adianta você ter um operacional, porque você não sabe se comportar e você não realiza uma gestão de capital adequada e um controle de risco eficiente. Pensa nisso. Tá, legal, Fabrício. E se ele rasgar? Se ele romper para cima ou para baixo? Aí é o momento que você vai buscar os setups de tendência. Então você vai buscar fazer compras aqui acima, tá? Usando aí qual setup, por exemplo. Você pode usar um dos meus aí, ou o Renko 2023, ou o MCL que a gente está lançando aí agora. Você pode usar um setup de tendência. E a mesma coisa aqui na parte de baixo, olha. Você vai buscar aí um setup de tendência para vendas. Pode ser o Renko 2023, pode ser o MCL, ou pode ser algum outro da sua preferência aí que você costume utilizar, correto? Então, pessoal, depois da definição do nosso range de abertura, a gente vai esperar que o mercado vá até extremos desse range. E, nesse momento, a gente vai optar em entrar com um setup de reversão quando a gente tem uma entrada do operacional, ou a gente vai esperar romper para buscar um setup, um operacional de tendência para fora, de para baixo ou para cima do range de abertura. Vamos ver nesse dia de hoje, que eu estou gravando essa aula, a operação que a gente acabou fazendo aí no dólar. Vamos dar uma olhadinha. Olá, pessoal, e a gente está fazendo uma operação aí agora no dólar, exatamente na região onde o nosso indicador, o corredor italiano, marcou o suporte principal do dia. Olha, então
nós temos aqui a linha de limite de volatilidade, que é a linha azul, tracejadinha, e nós temos a linha rosa aqui, olha, que é o nosso suporte principal do dia, correto? O que o dólar fez? O dólar fez um movimento para baixo, tá? Teve uma primeira dificuldade aqui, olha, na região de limite de volatilidade, virou para cima, dando uma entrada de compra aqui, olha, do nosso setup de reversão. O setup aí, o dentista reversão, né? Só que como vocês sabem, pessoal, a gente sempre ignora o primeiro sinal. No dólar, o primeiro sinal que ele dá aqui, olha, eu sempre ignoro. Eu sempre espero um segundo sinal na sequência. Por quê? Porque o dólar, pessoal, ele tem mais inércia no movimento. Então, quando ele desloca, ele costuma andar mais, tá? Quando ele vira aqui, ó, faz uma correçãozinha, um pullbackzinho, geralmente ele faz uma tentativa de segunda perna aqui, uma tentativa de continuar o movimento. Esse é o momento que eu busco este sinal aqui no IFR, olha, que é uma divergência no IFR. Fabrício, o que é essa divergência? Me explica melhor. Repara que o gráfico veio descendo, olha, e ele fez um fundo. Fez um fundo, virou para cima, ok? Daí ele desceu, olha, e fez um fundo mais fundo e virou para cima de novo. Então repara que o gráfico ele está descendo, tá vendo? Olha, ele está fazendo fundo mais baixo. Quando você olha para o indicador, para o oscilador, para o IFR, você vê que aqui, olha, ele fez um fundo, tá vendo? E aqui onde ele fez um fundo mais para baixo, no IFR ele fez um fundo mais para cima. Isso é o que a gente chama de divergência de IFR. É quando o gráfico está descendo e o IFR está subindo. Então, isso é o que a gente chama de divergência de IFR. Então, esses trades de retorno no dólar, eu sempre busco o quê? Eu sempre busco uma divergência do IFR para daí sim fazer a minha entrada. Legal, pessoal? Qual é o alvo? Bom, primeiro o stop. O stop fica aqui, olha, um tiquezinho abaixo da mínima. Então ele está dando um stopzinho. Ficou meio salgadinho aí, né? Eu estou num 5R, então ele está dando um stop aí de 7 pontos. E qual é o alvo da minha operação? Eu joguei o alvo lá na primeira prévia da Petax, que saiu ali no 494850. Então eu joguei o meu alvo lá na primeira prévia da Petax. A gente está com um alvo de 8 pontos. É a forma que eu gosto de trabalhar nesse tipo de operação, pessoal. Então eu sempre pego o alvo ali, meio tique, meio tique. Corrija. Segunda-feira, pessoal. Segunda-feira, pessoal, a cabeça fica meio bugada. Vamos corrigir. Eu sempre vou tentar pegar o alvo ali, meio ponto, um ponto acima do stop. Eu sempre tento ganhar um pouquinho mais do que eu perco nas minhas operações. Não adianta, pessoal, nesse tipo de operação, você querer pegar alvos muito longos. Eu vou buscar aqui 20 pontos de stop. Não é assim, pessoal. É operação de perninha curta. A gente não busca uma reversão desse movimento. Eu busco uma correção aqui até a região de médias, a região ali de prévia da Petax. Então eu não vou tentar pegar uma reversão desse movimento. Uma correção desse movimento é necessário para mim. Por isso a gente não busca alvos muito longos aí. A gente está buscando aí apenas aí 8 pontos. Legal, turma? Ficou claro aí o porquê da entrada dessa operação? Agora vamos deixar o mercado correr e daqui a pouco a gente retorna aí com o resultado da operação, correto? E olha, turma, tô preso no trade aqui ainda. O dólar já foi para cima, já foi para baixo, trabalhou em cima do meu preço de entrada, brigou aí, mas eu continuo posicionado, tá? Ele continua brigando em região de suporte aí, que no meu entendimento, né, é o suporte mais
mais forte aí do dia, então eu continuo mantendo aí a minha posição. O volume está bem baixo, pessoal. Eu estou com o meu gráfico de 5 minutos aberto aqui do lado. O volume está bem baixo, tá? Hoje é feriado nos Estados Unidos, né? Hoje é dia 4 de setembro, é dia do trabalho lá nos Estados Unidos, é feriado lá e vocês sabem, né? A gente aqui na nossa bolsa, a gente depende muito do volume aí dos norte-americanos, né? Então, hoje a gente está num dia de bastante, ou melhor, corrigindo, a gente está num dia de baixo volume, o que faz com que o mercado fique mais travado, fique mais lento. Então eu estou preso nessa operação e já há um bom tempo, né? Tá entrando bastante fluxo comprador e agora vamos ver se ele ajuda a gente aí no na nossa saída, tá? Mas por enquanto continuamos esperando aí o andamento do trade. Daqui a pouco a gente volta, tá? E aí, e aí, pessoal, será que agora vai? Esse trade tá demorando mais que gestação de burro, gente. Puta, me deu até sono aqui. Eu já fui buscar mais café, fui no banheiro, fui lá fora ver o tempo. Voltei aqui, esse troço não saiu do lugar ainda. Pô, quanto tempo faz que eu tô na operação aí, pessoal? Vamos ver. Pô, 36, meia hora, turma. Faz meia hora que eu tô nesse trade aí. Mas continuamos no mesmo propósito, né? Já saiu a segunda prévia da Petax, saiu abaixo ali, fez mais um suportezinho ali. Eu continuo no mesmo propósito aí, buscando os 8 pontos aí da operação, né? Já passou aí acima da média, já começa a dar um gostinho de vitória aí no trade, né? Vamos ver se ele bate lá. Entrando fluxo comprador, aí esse fluxo forte aí de compra pode ajudar no desenvolvimento aí do trade. Vamos, fio. Força, rapaz. Força. E outra coisa, né, turma? Ele voltando aqui agora, olha, para a região entre as duas linhas azuis, olha. Tá? Volta para a região de trap zone. Olha o X amarelo lá, ó, né? Então volta para a região de trap zone aqui, volta para a região onde a gente não opera, tá? Então ele tirando a gente do trade aí, provavelmente o dólar não dá outra oportunidade hoje, não, por quê? Porque já são 11h15, né? Então já está até passando um pouco aí do horário que eu costumo operar. Geralmente na parte da manhã eu opero até as 11, né? Até passou um pouco já do horário e ele saindo aí agora eu já provavelmente não faço mais aí nenhuma operação no dólar aí no dia de hoje, né? Acaba encerrando por aqui porque ele cai aí para dentro da trap zone novamente, né? Quase acabei com o meu café nesse trade aí, porque tenho que fazer, né? Tem que ficar esperando, então dá-lhe café. Dizem que café faz mal, né? Se for verdade, eu vou morrer, gente. Não tem outro jeito. Ele já bateu ali a meio pontinho do meu alvo, mas por enquanto ainda não saiu. Cacilda. Força, garoto, força. Vamos. Eu sei que você consegue. Como é que tá o volume? Entrou um volume de compra aí, razoável, mas nada muito significativo, mas pelo menos agora tá indo pro lado que a gente quer, né? Apesar de estar lento. Será que eu vou ter que dar outra pausa? Ih, vai para baixo, não, vou ter que dar outra pausa, pessoal.
Ó, parece que vai sair aí, tá tocando já abaixo ali da primeira prévia da Petax. Falta um golinho, mais um golinho. Aê, vai, já tocou na saída lá. Força, garoto, força, garoto. Mas é uma nhaca mesmo, né, gente? Puta que pariu. Que trade chato, pessoal. Vamos, garoto, força. E engraçado, né? Quando toca no nosso alvo, assim, ó, tocou no alvo, né? E não saiu. Tô na fila lá para ter a minha ordem executada, né? Então tocou e não saiu. Mas quando é o stop, gente? Quando é o stop, você tocar na tua ordem stop 0.002 segundo, executa. Né? Agora, quando é a tua saída, não, né? Ainda mais quando tá amarrado. Assim o mercado pode tocar, lá pode ir tocar de novo. Não sai, só sai se furar para cima o preço. Se não furar para cima, não sai, pessoal. Pode tocar ali quantas vezes for. Isso eu já tô ligado, tá? Tô ligado. Tá? Então, o teu alvo não sai, a não ser que ultrapasse o preço dele. Senão, não sai. Você sempre tá por último na fila. Sei bem como é que funciona isso aí. Tá indo lá, tá indo tentar romper ali mais uma vez ali a primeira prévia da Petax. Vamos ver se agora ele vai ter força, né? O volume meia boca, ruim, né? Volume baixo. Hoje vai ser assim o dia inteiro, viu? Ou melhor, a tarde vai ser pior, né, pessoal? Porque à tarde a gente já tem aí uma característica redução de volume na nossa bolsa. Hoje, com o feriado norte-americano, é bem provável que o mercado fique mais chato ainda na parte da tarde, né? Dólar à tarde eu nunca opero, viu, pessoal? Dólar à tarde eu nunca opero. E hoje, se de manhã ele já tá ruim assim, né? Não anda? Imagina à tarde como é que vai estar isso aqui. Vai estar uma desgraça para operar, tá? Então já fica mais uma dica para vocês aí. Fiquem de olho sempre, pessoal, nos feriados norte-americanos aí. Evita de operar, porque a gente tende a ter esses movimentos mais travados, mais amarrados aí nos dias de feriado lá dos Estados Unidos, como hoje, tá? Então, cuidado, principalmente para vocês que operam tendência, né? E que tentam pegar trades mais longos, alvos maiores, surfar, né? Movimentos mais longos, como o pessoal fala aí. Cuidado, pessoal. Nesses aí, saiu. Porra, gente. Puta que pariu, que sufoco, né? Mas até que enfim saiu aí a nossa operação, tá? Pessoal, espero que tenha ajudado vocês aí essa demonstração dessa operação, que é uma operação válida, tá? Uma operação que eu gosto muito de fazer no dólar aí, buscando essas divergências em suportes e resistências principais. E a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Valeu? Um grande abraço a todos e a gente se vê. Tchau, tchau.